Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Reinaldo, sou professor da FENATED e vim aqui trazer para vocês a apresentação da nossa graduação, né, na introdução à formação em dependência química e gestão terapêutica. Eu sou estudante de psicanálise, sou formado como terapeuta, atuo há 3 anos dentro da área da dependência química, sou pesquisador da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no mestrado em História, onde eu estudo o uso de drogas, eu estudo as políticas públicas com relação ao uso das substâncias psicoativas, e eu vim aqui trazer para vocês um panorama geral e serei professor de vocês em alguns módulos dessa disciplina. Vamos lá? O objetivo da aula é apresentar a estrutura da formação, contextualizar a importância da área, introduzir os módulos e suas propostas e compreender o papel do profissional terapêutico. Dentro desse quadro, nós podemos entender a atuação dentro da perspectiva terapêutica, como que o indivíduo se insere dentro do ambiente, não só da clínica, mas também dentro do ambiente social, como que ele coloca a clínica dentro do aspecto, já que também estudaremos a gestão de uma instituição terapêutica. O que é formação em dependência química e gestão terapêutica? Essa formação é um curso completo e profissionalizante, pensado para preparar o aluno tanto para a atuação terapêutica direta com pessoas em sofrimento por uso de substâncias, quanto para a gestão de instituições, como comunidades terapêuticas e serviços de cuidado. Exatamente como eu disse, é um processo elaborado dentro do contexto social que aborda a toxicodependência e como que ela se insere dentro da nossa sociedade contemporânea. Trata-se de uma formação extensa e aprofundada, equivalente a cursos de grande porte. Ela permite desenvolver não só o conhecimento teórico, mas também competências práticas e técnicas através de estudos de caso, onde nós estaremos demonstrando para vocês na prática, né, através de uma prática supervisionada, como que esse processo está inserido. E garante uma formação sólida, abrangendo desde fundamentos até a atuação profissional. A mobilidade nos cursos EAD, ela é 100% à distância. Então, você pode trabalhar, você pode organizar o teu tempo. Se você quer assistir às aulas de dia, você pode assistir de dia. Se você quiser assistir à noite, você pode assistir à noite. Isso dentro do mercado de trabalho hoje é um diferencial, onde nós conseguimos entender que nós temos esse processo de disponibilidade de horário. Então, acesso aos conteúdos como videoaulas, materiais em PDF, estudos de caso, possibilitam estudar de qualquer lugar, mantendo autonomia no aprendizado com competência. A graduação vai estar dividida, né, nessas 1.200 horas em 10 módulos. A formação é organizada de forma progressiva e estruturada. Cada módulo aborda uma área essencial, como fundamentos da dependência química, neurociência, psicologia e trauma, modelos terapêuticos, gestão e liderança. Isso permite que o aluno construa o conhecimento passo a passo, do básico ao avançado. Nós temos o foco na prática terapêutica. O curso não é apenas teórico, ele ensina como lidar com o acolhido na prática, incluindo a escuta qualificada. A escuta qualificada, ela não está inserida no sentido de ouvir bem, está no sentido de interpretar o que se ouve dentro do processo terapêutico. Quando você coloca, por exemplo, que uma pessoa chega para você e fala que está com dor de cabeça, e você no intuito de impulso, você fala que você está com dor de cabeça porque
Você não pergunta por que, você vai falar simplesmente para a pessoa tomar o medicamento. Agora, se você faz uma escuta ativa em cima desse comportamento, você começa a perceber que através de perguntas, vai se aprofundar o conhecimento. Então, eu falo para você, eu estou com dor de cabeça. Em vez de você me perguntar qual é a dor de cabeça, por que eu estou com dor de cabeça, ou falar no mesmo instante, toma uma aspirina, eu pergunto o que você fez durante o dia. E, através disso, você fala que comeu, que você tomou leite e você é intolerante à lactose. Ou seja, esse processo gerou uma dor de cabeça a partir de uma intoxicação alimentar. Então, você não precisa de um remédio para dor de cabeça, você precisa de um remédio para o fígado. Então, a partir de uma escuta simples e desse exemplo básico, eu trago para vocês como a escuta é importante e deve ser qualificada. Dessa forma, nós entendemos que essa graduação vem trazer uma intervenção terapêutica e trabalhando com situações reais por meio de estudo de caso. Ela tem um foco em gestão terapêutica, preparando o aluno também para atuar na organização e administração de instituições, né? Então, ele desenvolve habilidades como gestão de equipes. Então, como que o terapeuta, como que o coordenador, como que o monitor estão inseridos dentro do processo terapêutico e como a gestão terapêutica se reflete dentro de um ambiente corporativo, né? Nós não podemos esquecer que nossas clínicas, as nossas CTs, elas são uma instituição que tem um vínculo empregatício. E como isso se reflete dentro do âmbito terapêutico? Então, né, gestão de equipes, planejamento terapêutico individual, PTI, e o planejamento terapêutico singular, PTS. Esses dois projetos, eles abordam toda a reflexão e toda a profundidade de uma infraestrutura em dependência química, né? A organização de rotinas institucionais, então, como que é organizada a instituição, não só dentro do ambiente do PTI e do PTS, né? Não só a partir dos acolhidos, e da simples organização institucional dentro da sua própria instituição, mas por fora, como que é instituída a clínica, a CT, dentro do órgão público de saúde. Então, como que a vigilância sanitária pede as coisas, como que é instituído esse processo, até onde vai e como que não vai, a partir dessa forma nós entendemos que a clínica ela tem que estar, a CT elas tem que estar atrelada ao que realmente está sendo aplicado no dia a dia do conhecimento e como que essas instituições se inserem dentro do processo de saúde. Organizações de rotinas institucionais, como eu acabei de dizer, fundamentação, perdão, gente, fundamentação institucionais fundamental para quem deseja coordenar e dirigir esses serviços. Então, além de nós estarmos investindo no processo terapêutico, no processo de monitoria, nós estamos também investindo no processo de coordenação, né, demonstrando como que uma pessoa pode gerir essas instituições e como esse processo se reverte dentro do órgão de saúde, dentro dos órgãos de saúde, como que isso está atrelado aos órgãos de saúde. Então, para que vocês conheçam um pouquinho, eu vou falar a respeito de uma breve história da nossa instituição, da FENATED. A FENATED surge para organizar e fortalecer comunidades terapêuticas em todo o Brasil. Ela atua na qualificação de profissionais, entendendo que não existe um trabalho qualificado sem profissionais qualificados. Promove diretrizes éticas e técnicas. Então, a ética está totalmente inserida dentro do processo terapêutico de qualidade de vida. Não existe uma qualidade de um trabalho sem técnicas e sem ética. E contribui para políticas públicas sobre drogas. Os estudos desenvolvidos em grandes instituições, né, dentro do Brasil são objeto de pesquisa por pesquisadores de todas as áreas, dentro das questões das áreas humanas, institucionais, políticas públicas, e dentro desse processo nós entendemos que a formação profissional
qualificada como um curso reconhecido pelo MEC, que é a graduação da FENATED, nós entendemos a preocupação em prestar um serviço que vai se tornar fonte de pesquisa por pesquisadores do Brasil e, quem sabe, até do exterior. A importância da FENATED. Padronização de práticas terapêuticas. Entendemos que nesses 5 anos de instituição da FENATED, indo para o 6º ano esse ano, nós abordamos mais de, se eu não me engano, 20 mil pessoas já passaram por dentro da nossa instituição durante 5 anos. Então, dentro desse processo, muitos terapeutas estão se formando. Com isso, quando os terapeutas se formam e vão atuar, existe uma padronização de práticas terapêuticas, defesa de direitos dos acolhidos. Então, nós atendemos de forma humanizada e entendemos que o processo de humanização está inserida na qualidade de vida dos acolhidos e como eles se sentem a partir das problemáticas colocadas para eles, né? A partir da formação continuada de profissionais, que é a grande base da FENATED, é a formação continuada. Sem uma formação continuada, nós não conseguimos atender um padrão de excelência. Se uma pessoa faz um curso para terapeuta, pega a CRT e não continua os estudos, ela não está disponibilizando uma formação continuada profissional. Articulação com órgãos públicos. Quando nós entendemos que o processo da REPS, Rede de Atenção Psicossocial, ela disponibiliza CAPS, álcool e drogas e internamentos junto com Narcóticos Anônimos numa rede institucional, nós entendemos que toda essa rede também perpassa pelas comunidades terapêuticas, pelas clínicas, e dentro desse objeto nós focamos o acolhimento humanizado e terapêutico. Então, dividido em 10 módulos, vamos apresentar agora um pedacinho, vamos falar por cima, simplesmente, do que vai tratar o módulo 1. O módulo 1 trata dos fundamentos da dependência química, ou seja, a história das drogas. A nossa sociedade esteve envolvida no uso de drogas desde a nossa formação. Segundo, né, alguns paleontólogos que estudam um período aí antes da nossa própria era, nós entendemos que o processo de mais de 100 mil anos atrás foi desenvolvendo o Homo sapiens anatomicamente moderno. E quando nós chegamos a esse conhecimento, nós entendemos que sempre houve o uso de rituais, em rituais religiosos, no próprio convívio social, o uso de substâncias. Hoje nós temos uma grande acredito que a maior investimento dentro da substância como produto, como prática de enfrentamento social, o que nós não tínhamos antes. E nós vamos entender essa evolução de como surgiu a história das drogas, como ela se fixou dentro da nossa sociedade, até chegar nos conflitos sociais hoje que nós temos devido ao uso de drogas, conflitos civis, né? As políticas públicas, como essa preocupação com a maleficência que causa o uso de drogas foi sendo instituído dentro das políticas públicas, desde a lei de narcótico Harrison nos Estados Unidos, que proibiu a venda de produtos para destilação da cocaína, até os dias atuais com a fabricação de MDMA, K9, K10 e todo esse processo aí que nós estamos cansados de ver nos nossos jornais e no nosso dia a dia. E a reforma psiquiátrica, que em 1980 expandiu, que pode ser chamado o Holocausto Brasileiro, onde nós tivemos diversas pessoas sendo mutiladas, agredidas, violadas em seus direitos dentro das situações, dos manicômios judiciais e dos manicômios para tratamento da toxicodependência e dentro da questão psiquiátrica, todo o processo de exclusão social que ocorre dentro do processo da revolução psiquiátrica. E do modelo biopsicossocial, onde nós entendemos que não é necessário somente a questão biológica, que a biológica está ligada com a
com a psique, e o psique está ligado ao social. Entendendo um fator biopsicossocial, nós entendemos o processo de muitas disciplinas, multidisciplinar, que são psiquiatria, psicologia, farmácia, terapia, coordenação, monitoria. Entendemos um movimento interdisciplinar, psicologia conversa com psiquiatria, que conversa com a terapia, e um processo transdisciplinar que transcende os muros, alcançando o social. Então, a codependência e todo o processo que desse módulo, desse processo, resulta na questão biopsicossocial do acolhimento social, do uso humanizado da dependência química. No módulo 2, nós vamos estudar a neurociência e a psicofarmacologia, né, que é um funcionamento do cérebro, sistemas de recompensa, neurotransmissores, uso de medicamentos no tratamento. Então, como que o funcionamento do cérebro se dá, como que funciona a sua plasticidade, que é o movimento de se expandir a um momento de abrir toda a sua essência dentro do processo de aquisição da dopamina, na adrenalina, e como que esse processo se reveste na plasticidade, que é a volta para o ambiente normal, que é a volta para os horários normais e todo esse processo que nós perdemos. Então, como que a substância afeta esse sistema? O sistema de recompensa, né? Nós temos o Brasil muito ligado ao eu trabalhei a semana inteira, então eu mereço uma prática de recompensa que é o uso de substância, quando, na verdade, esse uso de substância, ele camufla outros problemas, por exemplo, a exploração do trabalho, todo esse processo dentro da própria dinâmica da sociedade. Então, como que o sistema de recompensa afeta esse processo cerebral. Os neurotransmissores, como que as enzimas funcionam para bloquear a passagem dos neurotransmissores até que o indivíduo fique no topo máximo de dopamina, né? E uso de medicamentos no tratamento, como que os medicamentos auxiliam na sobriedade, né, na manutenção da sobriedade do indivíduo, como que esses medicamentos conseguem ajudar na proporção da ambivalência, diminuindo a ambivalência, né? Ambivalência que é um processo constante dentro do organismo do indivíduo pré-contemplativo, que é aquele que não aceita o uso de substâncias, onde vai subindo e descendo uma vontade de usar com uma vontade de não querer usar. No módulo 3, nós vamos trabalhar emoções, traumas e codependência. Então, a formação da personalidade desse indivíduo que vem lá do berço, desde a barriga da mãe, como que esse indivíduo se formou, qual que é a visão de uma família que tem algum problema social, ou a visão da família que tem problemas emocionais, e todo esse processo impactando na formação da personalidade do indivíduo, né? Na sua infância, como que isso está relacionado, e as relações familiares, como se deram, como se dão, e qual é o processo dentro disso que o indivíduo tem a mobilidade dentro desse processo. E a regulação emocional, se o indivíduo faz um tratamento, se ele não faz, se a família dele não é saudável, como que ele faz com a família que não tenha uma estrutura firme, uma estrutura rígida, ou uma estrutura rígida que eu digo no sentido coerente da qualidade de vida, por diversos fatores, diga-se de passagem. No módulo 4, nós estudaremos os modelos terapêuticos. Modelo Minnesota, que é lá antes do modelo dos 12 passos de Bill e Bob, aonde o modelo Minnesota tinha 6 estágios, que incluíam diversas premissas, dentro delas, uma das técnicas aí que nós conhecemos, com todo tóxico dependente, né, que já passou pelo uso da dependência ativa, conheceu aí na década de 90, ou antes da década de 90, um pouquinho na década de 80, que era um modelo da cadeira quente, onde o indivíduo era, né, coagido a sentar, e aí em volta dele diversas pessoas ficavam falando para ela como que ela tinha que ser, porque esse modelo Minnesota era baseado num modelo de pureza pura, de
de altruísmo puro, e dentro desse processo nós não entendemos, nós não, né, vou falar, né, como o Bill e Bob diziam, eles não entendiam o processo de ser puro, sendo tóxico-dependente, sendo alcoólatras, no caso do Bill e Bob, e eles criaram, né, rompendo com o modelo Minnesota, os 12 passos. Depois, a entrevista motivacional vem caminhando junto, lado a lado com os 12 passos hoje, através também da comunicação não violenta, citando o grande Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, e é uma figura bem expressiva dentro dessa área. No módulo 5, prevenção e recaída, nós vamos estudar o conceito de recaída, né, de Marlatt e Gordon, lá de 1993, onde surgiu esse processo de prevenção à recaída, com modelos para evitar pessoas, coisas e lugares, como que esse processo se constitui, quais os gatilhos que disparam pessoas, coisas e lugares, a estratégia de prevenção e a manutenção da sobriedade. No módulo 6, Ética e Legislação, nós vamos estudar a Lei sobre Drogas 11.343, de 2006, que é a lei que diferencia tráfico do uso de drogas, colocando penas mais severas para o tráfico de drogas e visualizando pela primeira vez em 2006, veja, para a história isso aqui foi ontem, né? Então, em 2006 começou a visualização do indivíduo como um sujeito que tem problemas físicos, problemas sociais, problemas mentais, problemas comportamentais, né? A RDC, né, 2009, 2011, que institui quais são as normas de organização, higiene, de prestar serviço dentro de um órgão de saúde pública, né? Então, a RDC 29 de 2011 vem normatizar o quadro das clínicas terapêuticas e das comunidades terapêuticas. A Lei dos Direitos Humanos, né, de 1989, onde fala que o indivíduo deve estar apto para ser livre. Se ele não pode ser livre, o Estado tem a obrigação de intervir para dar liberdade para esse indivíduo. Um dos grandes pilares da legitimação da internação compulsória, né? Então, se o indivíduo não consegue ser livre porque ele está preso ao uso de drogas, então o Estado deve gerir a ele uma possibilidade dele superar a sua toxicodependência e conseguir agir em liberdade. E a ética profissional, que é o que todos nós queremos como, né, toxicodependentes passivos, né, pessoas que já passaram pela toxicodependência, pessoas que já passaram pela codependência, pessoas que simpatizam pelas leis, querem o que? Ética profissional. O que é um trabalho humanizado? É isso que nós queremos. Nós queremos ter ética profissional para valorizar a nossa profissão. Lembrando que nós somos legitimados pela Lei 93, 94, 96, Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Então, é baseado nesse processo que nós conseguimos exercer nossa profissão. Nós não temos uma CLT ainda, mas fazemos uma movimentação, uma campanha para alcançar esse objetivo. No módulo 7, gestão de comunidades terapêuticas, né, nós temos como que nós temos essa estrutura institucional chamando comunidade terapêutica? E o plano terapêutico individual, como que o plano terapêutico individual está inserido dentro do plano terapêutico singular da comunidade terapêutica, do PTS? Então, essas organizações e rotinas, nós vamos estudar como que fazemos essa organização para instaurar um processo clínico terapêutico, né? E as boas práticas dentro da própria instituição, como que elas provém a humanização e a colocação desse indivíduo num ambiente de igualdade social com o mundo externo. No módulo 8, nós vamos falar da liderança e gestão terapêutica. Uma liderança humanizada, uma gestão de equipe, porque não interessa só nós trabalharmos o tóxico dependente em si. É importante trabalhar como que esse aparelho se vê dentro da questão da reabilitação do indivíduo. Então, como que nós podemos ajudar e ser ajudados? Como que nós podemos humanizar e sermos humanizados, né? Então, nós
descentralizamos da questão da agressão, da contenção exagerada e todo esse processo que inclui a gestão de uma equipe. Né, uma supervisão clínica, como que são as supervisões dentro do âmbito terapêutico, com terapeutas, com monitores, com coordenadores, como que esse processo está inserido dentro da gestão de conflitos. O módulo 9, né, práticas supervisionadas, estudos de caso. Então, as práticas supervisionadas, nós vamos fazer estudo de casos com hipóteses a respeito de diversos acolhidos. O acolhido X passou tanto tempo no uso de substância, apresentou um comportamento de uma família disfuncional, todo o processo da disfuncionalidade gerou no indivíduo um processo de retenção da sua, uma cartaz de seus sentimentos, ou seja, um processo de recrudescimento da sua vontade. Então, ele parou de falar porque estavam oprimindo ele, e ele encontrou nessa substância, nas substâncias que ele usa, uma prática de enfrentamento a essa pressão, e como que essa pressão, dentro desse processo disfuncional, gerou a toxicodependência no indivíduo. Simulações de atendimentos. Então, a partir da terapia cognitivo-comportamental, nós entendemos a modelação, a dessensibilização dentro do processo que o indivíduo aprende vendo nós. Então, quando nós estamos agindo, fazendo esse processo de interação social terapêutica, fazendo estudos de caso dentro desse processo de socialização, as pessoas começam a fixar melhor o conteúdo, você vai fixar melhor o conteúdo e vai entender por que nós estamos fazendo esse processo, né? E o desenvolvimento prático de planos terapêuticos singulares, de anamneses, como aplicar uma anamnese, como que surge a anamnese, como que esse processo ajuda ou não visualizar o indivíduo que está por trás do uso da substância, né? O nosso foco, né, no trabalho humanizado não é focar no uso da substância, e sim quem é o indivíduo que usa essa substância e quais são os critérios que ele atribui a essa substância para ser usada. E os relatórios técnicos, né, as evoluções terapêuticas, como fazer uma evolução terapêutica bem feitinha, onde fique um documento para a vigilância sanitária e para o próximo profissional que vem trabalhar. Nós temos muito fluxo, muita rotatividade, e toda vez que um profissional sai e outro profissional entra, ter que reiniciar o processo é doloroso, é conflituoso e é difícil para o acolhido entender que ele tem que fazer a anamnese toda vez que chega um terapeuta novo. Então, quando nós temos um trabalho bem elaborado, você não precisa reiniciar, você pode continuar, e é isso que nós queremos, a continuidade do tratamento. E para finalizar, o módulo 10 trabalha o trabalho de conclusão de curso e um projeto institucional. Através de um projeto institucional no modo de artigo científico, nós vamos pegar e finalizar toda essa graduação com um artigo, né? Onde todos os acolhidos, todos os participantes vão fazer um projeto institucional. Como que eu posso pensar um projeto institucional para me aplicar na minha clínica, para me aplicar na minha CT, para me aplicar num projeto social que eu participo, para me aplicar dentro de um CAPS-AD, para me aplicar dentro depende qual a finalidade, né? E a defesa final desse projeto, que eu acredito que será de uma forma bem mais tranquila do que nós podemos imaginar, porém com rigor científico, né, onde nós estaremos buscando que o indivíduo consiga argumentar, porque a partir dos novos métodos das tecnologias, nós temos uma facilidade muito maior para trabalhar com fontes, com objetivos, resumos, materiais, porém, as perguntas que nós fazemos é que determina o que nós fazemos. Então, você pode utilizar inteligência artificial, você pode utilizar analisadores de fontes. O que a pergunta é, como que você perguntou para esse objeto, como que ele vai usar. Se você falou, me fale como, você está fazendo a pergunta que eu vou fazer para você da banca, né? Então, se eu pergunto para você, como você falou, eu perguntei para tal aparelho, se você deixa claro isso no teu artigo, eu perguntei para tal aparelho
da IA, eu sempre perguntei para o chat GPT como esse resumo insere dentro do meu artigo e do meu objetivo de buscar um projeto, e ele me deu um resumo de tantas linhas, ao qual eu estou citando aqui nesse artigo. Tudo bem, ok, você demonstrou o local. Agora, se você fala, eu fiz esse trabalho e ele foi todo feito em inteligência artificial, aí nós temos um problema de cunho pedagógico mesmo, ok? Gente, eu agradeço a participação de vocês, mas gostaria de falar ainda, perdão, gente, perdão. Eu gostaria de falar do perfil do profissional formando, do profissional, do perfil do profissional formado, né, a capacidade técnica e ética, visão humanizada, atuação clínica e institucional e o trabalho interdisciplinar. Quando eu falo em capacidade técnica e ética, é essa capacidade técnica de utilizar meios digitais e utilizar a ética para demonstrar esse processo. E como que eu vou fazer isso? Através de uma pesquisa humanizada, buscando entender o que é a humanização, como que essa graduação vai incidir dentro da tua busca pelo teu projeto, pelo teu trabalho de conclusão de curso, né? A atuação clínica e institucional e o trabalho interdisciplinar, como já falei. O campo de atuação. Quando a gente consegue terminar esse trabalho e ficar tudo ok, você pode trabalhar em comunidades terapêuticas, você pode trabalhar em clínicas de reabilitação, você pode prestar concurso e ter pontuação elevada dentro de projetos, por exemplo, do CAPS Álcool e Drogas e projetos sociais. Então, dentro desse processo, a graduação da FENATED, essa formação de 1.200 horas, está totalmente inserida dentro desse processo, onde vai ser muito mais fácil e você estará muito mais qualificado para você fazer uma prova e qualquer outra coisa dentro desse aspecto. E para encerrar agora sim, né, me perdoem, gente, a formação como ferramenta de transformação. Se a nossa pesquisa, ela, dentro do trabalho de conclusão de curso, se a nossa pesquisa visualiza uma modificação em alguma lacuna, porque ninguém é perfeito. Então, as instituições fazem o melhor que podem, nós temos diversos avanços desde sempre dentro da área da saúde, porém, existem diversas lacunas. Visualizar essas lacunas e elaborar um projeto que atue dentro dela e modifique a sua prática rotineira, de uma forma, por exemplo, da pesquisação, dá uma continuidade muito grande no nosso trabalho, uma possibilidade de prestar um mestrado, uma possibilidade de dar uma continuação de um novo projeto, com compromisso ético e humano, e o cuidado vai além da abstinência. Então, nós não visualizamos um indivíduo simplesmente abstêmico, nós visualizamos um indivíduo que em abstinência consiga exercer uma função social dentro da nossa sociedade. Então, agora sim, muito obrigado. Agora terminamos a nossa aula. Uma boa noite a todos, boa noite a todas. Se ficar alguma dúvida, algum questionamento, manda no particular, vocês vão receber os contatos para poder entrar em contato conosco, que somos os professores, e uma boa noite e até a próxima aula.